Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Maranata Cast. Eu sou a Mayara. E eu sou o Nicola, mais conhecido como Nick. Ora, Vem! vem! Meus irmãos, estamos aqui com o nosso convidado, Diácono Matheus Trevisan. Glórias a Deus, é uma honra, agradeço aí a todos, a Celine aí que fez esse convite, agradeço a todos aí, o Nicola, a Mayara, a todos que estão no backstage, sabe, irmãos? Às vezes não reparamos, não vemos aí na tela, mas agradeço aí ao Shugani, ao Kevin, a Gabriela, me perdoe se eu esqueci de alguém, mas a todos aí que estão nos ajudando aí nessa obra do Maranata Cast, é uma honra de estar aqui e poder compartilhar a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Para os que não sabem, o Matheus já conhece a gente já faz uns anos, né? Pois A é, gente uns já se 10. conhece há bastante tempo. Então é muito top, mano, ter você aqui conosco para conversar um pouco sobre a fé. Glória a Deus. Já queria começar com a primeira pergunta, mano. Eita. Perguntando, para você nos contar. Nos conte quem é o Mateus e quais são as suas origens. Você tá livre para falar do seu jeitinho, tá? Amém, amém. Então, é uma boa pergunta, é uma pergunta que às vezes a gente fica: "Meu Deus, o que que eu vou falar? Quem eu sou?", né. Então, Matheus Trevisan, tudo começa ali através do papai e da mamãe dele, né, pastor Anderson Trevisan, irmã Elis Souza Trevisan, Elis Fernanda Souza Trevisan, mais completo deixa mais Hã. bonito. Um abraço, um beijo para vocês aí, Deus abençoe e agradeço a vida deles, também do meu avô, da minha avó, que foram ali pilares para mim, né. E eu, graças a Deus, agradeço a Deus por isso, eu vim de uma família pastoral, onde o avô é pastor. Com o tempo vi meu pai crescer, ser diácono, presbítero e hoje ser o pastor da igreja, aquele ministério da UCEBerna, no qual o nosso pastor, né, pastor querido, um abraço aí para ele. E cresci numa família cristã, graças a Deus, tive essa oportunidade que às vezes não reparamos, né, mas é uma grande oportunidade crescer uma família cristã, ter um pai, um pilar, uma mãe que ora, e o Mateus é fruto de oração ali desde o ventre, até por isso, pai, mãe, que você está nos assistindo aqui, antes do seu filho nascer, ore por ele dentro do ventre, que é algo muito importante, ore por ele, e glórias a Deus. O Mateus Trevisan, é isso, com o tempo eu vou contando mais testemunho, mas por enquanto é o que vem no coração. Amém, Matheus. Amém, muito bonito. Mateus Trevisan, fruto de oração, né? Pois é. Glória a Deus, mano. Pode falar. Mano, a gente, né, se conhece há muito tempo e é incrível, né, a gente vê o que você se tornou, né, e eu acredito que isso é só o começo da sua caminhada. E sim, eu queria perguntar como é que começou, né, a sua caminhada com Cristo e quando foi o momento que você entendeu: "Isso é o meu chamado, Deus me escolheu, me chamou para isso"? Olha, é complicado. Porque como eu disse, né, cresci numa família pastoral, cresci num lugar onde tive grandes exemplos Hum. e, enfim, como toda pessoa que cresce na igreja, passamos ali pela salinha das crianças, ali martelado, pregada a palavra ali pela professora Titia Silvana Geneve, e depois da Titia Silvana, a parte que me marcou ali, onde começou a minha caminhada mesmo, por mais que eu, desde pequeno ali, sempre aprendi a palavra do Senhor, mas onde tudo começou para mim foi ali, aqui em Berna, exatamente 7 anos atrás, 7 anos atrás e alguns dias, Foi. né, literalmente, onde o pastor Adilson havia falado com o pastor Anderson: "Olha, eu preciso de vocês lá na cidade de Berna, né, para pastorear aquela igreja que precisa". E ali tudo começou. Eu creio que era um propósito de Deus na minha vida, um Amém. propósito de Deus ali que não só para os meus pais, Uhum. né, serem pastores dessa igreja aqui em Berna, mas para a minha vida também, porque eu cresci na igreja e depois dos meus 12, 11, 12 até os 14, né, a época que eu comecei para os adolescentes, foi um tempo frio, um tempo onde eu me afastei um pouco, como dizem, né, o ditado aí: "O crente é Raimundo", né, um pé na igreja, um pé no mundo.
e onde, né, havia falsas amizades, amizades que não nos leva para Deus e aproveitando já, jovem, adolescente, tome muito cuidado com as suas amizades podem te levar para um caminho bom Hum. ou para um caminho ruim, como diz Salmo 1, né, de nos afastarmos do caminho da roda dos escarnecedores e também como 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 6 vai dizer que o irmão Paulo vai dizer: "Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada". Desordenado o quê? Não vive na palavra, não ali crê no que o Senhor fala, né. Então eu acho muito importante, Maiara, Nicola, nós vivemos, né, e termos amizades que nos levam para perto de Né. Cristo. E foi o meu caso, dos 11 até os 14 anos, eu ali escutava música mundana, graças a Deus nunca fumei, nunca bebi, né, Hum. nada de ruim, Sim, sim. mas as amizades, todo jovem sabe Com disso, certeza. todo jovem, a escola, quanto no trabalho, o que seja, pode nos levar para lugares ruins. Eu ali tinha dos 11 aos 14 anos uma boca muito suja, olhava conteúdos não muito agradável por causa das amizades, e isso só estava me afundando cada vez mais no pecado, ia para a igreja, mas é como se creio que vocês já sentiram isso, não é o Deus, não era o meu Deus, o Deus do Matheus Trevisan, mas o Deus dos meus pais, né, eu ia só para a igreja só por ir, e se tornou um costume, não se tornou um hábito, não se tornou algo ali que a gente diz: "Poxa, eu vou para casa do Senhor adorar o Senhor", não, se tornou ali um costume e era algo muito ruim. E tudo começou ali no departamento dos adolescentes, até mando um beijo, um abraço para minha titia, eterna titia, tia Elisete, que foi minha titia ali, puxa, Deus usou poderosamente a vida dela Amém. e ela foi ali uma mulher de Deus para a minha vida, onde Deus usou tremendamente ela, vocês conhecem ela melhor que eu, e ela cada palavra que ela falava me tocava e me confrontava, quando ela falava ali, pregava sobre o pecado, falava que Jesus é o caminho, e eu ali que tinha minha boca suja, ela ali falava muito do comportamento do adolescente, do jovem, como que tem que ser na igreja e fora da igreja, porque não adianta, né, nós estarmos de uma maneira dentro da igreja e estarmos de outra forma fora, né, porque Com ali certeza. é como se temos 2 identidades, e isso daí não é bom, né, afinal de contas. E foi tudo ali que tudo começou ali quando a titia Elisete, irmã Elisete, ali falava do Senhor, né, para todos os adolescentes, e graças a Deus fui salvo ali pela graça, o Senhor me alcançou de um buraco onde eu estava entrando e o buraco podia ser fundo, fundo, fundo e podia cair. E graças a Deus estou hoje aqui onde estou. Amém. E só agradeço a Deus pela vida dos meus amigos, dos meus familiares, todos aqueles que acreditaram em mim. Glórias a Deus, acontece, tudo ao vivo. É. E é Não, isso. mas continuando. Eu queria pegar, primeiramente, a irmã Elisete, que o Matheus falou, é a nossa mãe, né. Ousada. Nós somos gêmeos, filhos da irmã Elisete, só para vocês pegarem a É, visão. pra entenderem o porquê. Mas, Matheus, eu queria fazer uma pergunta, pegar um gancho disso aí que você falou. Você disse que o seu pai, o pastor Anderson, eh, era um grande exemplo e continua sendo um grande exemplo, né, dentro de casa. E como ele é um grande exemplo, também veio uma grande pressão, creio eu, para o Mateus, filho de pastor, e como já seu avô é pastor, pastor presidente da igreja, seu pai é filho de pastor, também pastor, e daí agora você, mais uma geração, né, É. Pois também é. é muita pressão, creio eu, né. Você pode nos contar um pouco? Assim, para falar a verdade, sempre há esse rumor, essa fala, mas para cada um é um caso diferente. Uhum, Para mim, na minha opinião, a partir do momento, Maiara, Nicola, que você conhece e sabe a sua identidade, você não liga para os comentários, você não liga ali para o que as pessoas falam. E isso é algo muito importante, porque a partir do momento ali que eu conheci a Cristo, aproveitando também hum, isso, o momento que marcou a minha vida foi ali quando eu lembro até hoje, não me lembro o ano, não sei se era 2019, onde tivemos uma vigília, uma das primeiras vigília. E eu ali estava na transição com a titia Elisete, estava ali aprendendo a palavra e na vigília
Eu estava ali com muito sono, eu lembro que estava na cadeira, estava meio Ih, que tonto assim, isso? e lembro que hoje, presbítero Tiago, o pastor Tiago, Deus abençoe sua vida, mas ele me viu ali no banco, todo brocochô, todo ali cansadinho, ele disse: "Varão, vem cá, vem aqui, você vai ficar aqui comigo na porta agora". E depois eu fiquei ali com ele na porta, fica ali na posição. Ele disse: "Ó, varão, você é obreiro, crente, tem que ficar ali na posição de obreiro, você é o guarda aqui desse templo". Na época eu não me lembro se ele era apenas irmão, se era diácono já, Eu acho que era irmão. era irmão. Naquela época ele diz: "Varão, o mais importante do obreiro é ele dar glória, ser um adorador". E ali foi tudo começou ali, onde ele disse: "Você é um adorador". E ali ele diz: "Varão, você, do jeito que você tá aí", mas ele disse: "Você vai dar glória, glória e aleluia. Assim como eu fui batizado no Espírito Santo, você vai ser também". E eu comecei ali, o culto todo, irmãos, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, e comecei a adorar o Senhor. E mais eu adorava, mais eu buscava, mais eu sentia um fogo, literalmente como fogo, como a gente vê o fogo, quando a gente coloca a mão perto do fogo, começa a queimar a nossa mão. E foi realmente isso, mas eu dava glória, mas eu dava aleluia, o meu coração começava a queimar e eu ali na porta, lembro que começou a hora da palavra e a hora da palavra no início, ali na introdução da palavra do pregador, a igreja fica calada, mas eu começava ali baixinho, glória, aleluia, e começava ali, glória, aleluia, e meu coração queimava, e eu não conseguia parar, eu não conseguia parar. E de repente, quando eu fecho o olho, Nick, é como se eu via literalmente uma mão, como a sua Uhum. mão também, uma mão pegou assim, apertou meu coração, e ali é como se eu sentisse uma pressão, e eu queria que parece que ia explodir. E eu ficava glória, aleluia, e comecei a chorar, 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 e o meu coração começou a pegar fogo. E eu me lembro muito de Jeremias capítulo 20, onde Jeremias ele ali queria abandonar, Deus chamou ele para algo, para um propósito, só que ele ali queria parar. Só que quando ele pensava em parar, Maiara, aí o que que aconteceu? O coração dele começou a queimar pela obra. E depois ele disse: "Ah, Senhor, eu até queria parar, mas o meu coração queima tanto por isso que eu quero continuar, eu não posso Entendi. parar". E foi exatamente igual, irmãos. Eu até hoje não consegui parar, porque o meu coração ele ainda queima por Jesus, queima pela presença do Espírito Santo. Hum. E acabei, afinal de contas, nem sei se respondi a pergunta, mas foi isso, né, que me chocou, ali me Sim, impactou literalmente. sim. Sim, Matheus. Você, né, quando você começou a falar disso tudo, você mencionou identidade, né, dupla identidade. Eu acredito que todos nós, né, jovens, adolescentes, jovens adultos, passamos por essa situação, né, por esse momento de não saber qual é a nossa identidade. E aqui eu queria te perguntar, Mateus, diácono Mateus, qual conselho você daria para um jovem, para um adolescente, para um jovem adulto que não tem certeza da sua identidade, não tem certeza, sim, como se identificar? Olha, isso me lembra muito, eu me identifico muito com Samuel. Samuel ali quando Ana, e foi realmente o caso da minha mãe, Samuel, quando Ana ela começa a orar e depois ele fala: "Você tá embriagada, mulher, você tá orando, tá fazendo o quê?". Aí ela começa a orar pelo filho dela. Uhum. Quando ela começa a orar pelo filho dela, o filho dela, ela entrega o filho dela para a obra, para o Senhor ali. E vemos que Samuel, Nick, Maiara, ele cresce ali, podemos dizer na linguagem hoje, cresce ali na igreja, porém ele não sabia o que que ele fazia ali, e é exatamente isso, identidade. O que eu aconselho aí ao jovem, ao adolescente, ao adulto, é que procura primeiro a Deus, procure primeiro a Deus, ora, às vezes, sabe, não sei vocês, mas me falaram muito: "Mateus, você quer saber realmente quem você é? Ora". E eu pensava: "Poxa", Hum, eu esperava ali uma revelação e plá, 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 assim: te diz o Senhor", não. eis que eu te digo. "Eis que te digo", algo assim, mas não é, a melhor coisa realmente é orar. Quando te falam: "Ora", não leva isso a mal não, é ali a pessoa está sendo usada por Deus. E ore.
Busque ao Senhor e você vai saber quem você realmente é. Continuando Samuel, Samuel ele foi ali entregue à obra do Senhor. E depois, quando foi que Samuel ele soube quem que ele era? Quando Deus falou com ele de madrugadas. Samuel, Hum. que foi? Que me chamou ele? Não, vai deitar, menino. Samuel. Ele me chamou de novo. Não, chamei não, varão. Vai lá deitar, vai dormir, quero dormir. Aí, Samuel, me chamou ele? Não. O que que aconteceu ali? Ele disse: "Ó, próxima vez que você escutar, você vai dizer: 'Eis-me aqui, Senhor'". Quando ele disse isso, ali começou a caminhada dele. E isso é muito poderoso. O meu conselho a vocês é: procure primeiramente ao Senhor, que ele vai se revelar a você. Eu acho que é Mateus 6,33 que diz, né, buscar primeiro O reino de Deus e todas as outras coisas vos serão é, acrescentadas. Glórias a Deus. Amém, glória a Deus. Acho bem, interessante também uma frase que diz, eu não sei onde que está escrito, mas "Me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és". E como você não sabe, né, quando você ainda é jovem, quando você ainda é novo, você ainda não sabe direito a sua identidade, você não sabe Exato, quem você é. E hoje em dia, mais do que nunca, estamos numa geração que procura a sua identidade em outras pessoas. poder. Pessoas que não estão firmadas em si mesmo, não procuram uma identidade em casa, procura na internet, procura no Instagram, né? Uma geração perdida, pode-se dizer. exato. E por causa disso é muito importante também, acho eu, ter as pessoas certas, estar no ambiente certo, né? Hum, Porque você pode ser a pessoa mais crente, mas quando você está, como você disse, com as amizades erradas, com as pessoas erradas, você a sua identidade é corrompida, né. exato, E exatamente por causa isso. disso tem que cuidar muito com essas coisas. Isso, e algo que me faz lembrar a partir do momento crente, não sei qual câmera que eu tenho que olhar, se é para essa ou para aquela, tanto faz, Irmão, mas só a olha partir do longe. Lá vem momento é para essa, amém. Então a partir do momento que guarda isso, crente, a partir do momento que você ali aceita Jesus, não tem mais volta. Você tem que estar em Cristo, centrado em Cristo, você tem que buscar a Ele. E algo que me faz lembrar isso foi o versículo que me acompanhou a vida toda e ainda me acompanha, Gálatas capítulo 2 versículo 20. Versículo 19: "Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou mais eu, Aleluia. Mateus, mas é Cristo que vive em mim". Aleluia. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Devemos viver para Cristo, devemos morrer para esse mundo. Isso é muito forte. Aleluia. Aleluia. Mateus, né, sobre o chamado, já que eu acredito que a gente tem bastante jovens, Meu em Deus. nome de Jesus, que estão assistindo, eu acredito que o chamado, né, o chamado não é a mesma coisa que o propósito. Não. Mas vamos falar do chamado primeiro. Aleluia. Eu acredito que todos nós somos chamados, né, primeiramente para ir e espalhar o evangelho, né, Jesus manda a gente fazer isso. E muitas das vezes a gente está no momento, a gente está em uma fase onde a gente quer viver o nosso chamado, mas a gente tem medo de dar o primeiro passo. O que que Qual conselho você daria para um jovem, para uma jovem que está passando por esse momento? Primeiramente, jovem feminino e masculino do Senhor, a primeira pergunta que eu te faço, você me responde aí do seu celular, do sua televisão, o que seja, para você mesmo. Primeira pergunta é: o que te faz não dar o primeiro passo? Por que que não damos o primeiro passo? É o medo? É o medo dos comentários ou o porquê disso? Porque se for o medo, temos vários exemplos na Bíblia, Maiara e Nick. Gideão, quando Deus chama ali Gideão, e ali, Juízes capítulo 6, vou aproveitar, vou abrir aqui já, Juízes capítulo 6, quando Deus ele vai ali falar com Gideão, né, porque o povo de Israel está sofrendo, Deus ali, Juízes capítulo 6, versículo 14, vai dizer assim: então o Senhor se virou para Gideão, assim como eu estou me virando para vocês, Deus ele diz: vá nessa força que você tem e livra Israel das mãos dos midianitas. E atenção, versículo 15, presta atenção nisso. Gideão respondeu: ah, meu senhor, como livrarei Israel?
Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Às vezes a gente se reduz muito, a gente diz que a gente é fraco, o nosso primeiro problema é a mente. Devemos ali tomar muito cuidado com a nossa mente, o que pensamos, né? Porque às vezes o primeiro passo, a gente não dá o primeiro passo, por quê? Porque nós nos reduzimos, falamos que somos fracos, que não podemos, mas o Senhor, jovem do Senhor, ele diz que você é forte. O Senhor diz que você pode. Gideão, ele tinha ali medo, mas o Senhor diz: vai nessa tua força. Vemos vários exemplos aí, né? E como você diz, o chamado é muito forte, realmente. E só dê o primeiro passo. Tira esse medo, coloca o seu medo de lado. Às vezes é difícil, mas o melhor conselho que eu posso te dar é: clame ao Senhor, ore, busque a Ele, que Ele vai tirar esse medo. Ele vai tirar esse medo. E o mais importante disso tudo, para você dar o primeiro passo, é você se encher do Espírito Santo. Às vezes nós perguntamos, mas Mateus, como eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Às vezes, Nick, a gente se pergunta e diz assim: ah, cheio do Espírito Santo é Deus que manda, a gente só fica aqui parado, ó, como você está aqui, e vem o Espírito. Mas não, não é isso. Vemos que para ser cheio do Espírito Santo, vou até abrir aqui, vamos de Bíblia. Ok. Tiago capítulo 4 versículo 8. Tiago 4:8, cadê? Tiago capítulo 4 versículo 8 vai dizer assim: cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Não tem como sermos cheios do Espírito Santo, Maiara, se a gente não se chegar perto de Deus. É a mesma coisa, não tem como eu ser seu amigo se eu não conversar com Com você, não tem como certeza. eu ser seu amigo se nós não tivermos esse diálogo. É a mesma coisa, não tem como ser cheio do Espírito Santo se você não se achegar a Ele. Jeremias capítulo 18 ali vai falar que Deus fala ali com Jeremias: varão, vai ali à casa do oleiro, e ali Deus vai falar com ele através do vaso ali, e vemos algo interessante, Jeremias aqui. Jeremias capítulo 18, versículo 4 vai dizer assim, ó: como o vaso que o oleiro fazia. O oleiro estava ali o quê? Fazendo, moldando ali o vaso. Mas o que que aconteceu? O vaso se estragou na versão NA, mas na versão ARC, se eu não me engano, diz se quebrou. Uhum. Vemos ali que só somos cheios do Espírito Santo se nos quebramos na presença do Rei, na presença dele. Porque se a gente se manter um vaso completo e pensarmos que somos bambambãs, aí não seremos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é se entregar a ele, não é Deus vir até nós. Sim, Deus é tão bom que ele fala, né, eu não vou lembrar onde que tá, mas a Bíblia diz: "Buscar-me-eis e me Acharei, achareis". Jeremias. É Jeremias, é tão bonito que muitas das Se eu vezes a não me gen engano, é Jeremias, agora é, eu também pensei, Jeremias ou Isaías, não sei. Mas é tão bonito, Deus fala: "Buscar-me-eis e me achareis". E sei lá, isso é algo que toca no meu coração, e eu queria falar isso pra você. agora não lembro, fiquei em dúvida aí, escreve nos comentários, Eu vou acho que é fora. Jeremias, Acho Jeremias É, 10, pessoal, é vocês falam. Isaías, é Isaías. Isaías, O produtor Isaías falou 10. aqui que é Isaías, perdão, acontece. Glórias a Deus. Deus. Então, é isso, se achegue a Deus, que ele se achegará a você e você Aleluia. será cheio do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, irmão. Diácono Mateus. Diácono, né? Muito Meu Deus, chique. é chique, meu Deus do céu. Varão, antes de fazer a próxima pergunta, eu já queria pegar aqui o pessoal que está assistindo o vídeo para deixar aí a dica. Se inscreva no canal, Se inscreva, porque clica. estamos aqui numa nova temporada de Maranata Cast no Spotify, no YouTube e no Instagram. Aqui embaixo na descrição vocês vão ver os links para poderem seguir todos os canais. Mas continuando, Diácono Mateus, você é casado, tem 20 anos? 20 anos, né? Tenho 20, vou fazer 21, É, vai tô fazer ficando velho. 21 anos agora. E você é um homem que casou bem cedo, né? Casou Já, com 19, né? Se eu não me engano. exato. É. Eu queria te perguntar, você você que já você e sua esposa que já são co-líderes dos jovens, né, do departamento de jovens aqui na UC Berna, eu queria te perguntar se como você vê isso no seu chamado, o trabalho com os jovens, como você também já é um jovem em posição de liderança. Então, como eu vejo isso,
Eu acho isso algo glorioso, algo muito bom e uma oportunidade maravilhosa que o senhor deu para mim e para minha esposa, aliás. Um beijo bem grande para ela. Tadinho dos solteiros. Sim. Ai, É, ai, ai. pois é, nem aqui. Solteiro não tem um dia de paz, misericórdia. Um beijo para ela, amo ela de todo o meu coração, mulher da minha vida, glórias a Deus. E é uma grande oportunidade para mim, para ela, de estar, por enquanto, na coliderança dos jovens, né? E são almas que a gente tem que cuidar. E realmente eu creio que, como a Mayara disse antes, tem uma diferença entre o chamado e o propósito. E eu creio que na minha vida e na vida dela é Uhum. um propósito que Deus colocou e não chamado, porque chamado é como diz o próprio nome, na verdade é um verbo, chamado vem do verbo chamar, quer dizer, Nick, exemplo, vem para cá, eu estou te chamando para você Uhum. vir para cá. Isso automaticamente se torna um convite. Eu estou falando para você vir para cá. A mesma coisa. Mateus capítulo 28, se eu não me engano, ide pregar o evangelho a toda criatura, e isso é um chamado. Deus está nos chamando, nos convidando a fazer isso. Tem chamado para pregar, tem chamado para cantar, tem chamado para muitas outras coisas, mas o propósito é diferente. O propósito é algo que Deus fez você para isso. O chamado é Deus te convida, cabe a você aceitar ou não. O Judas, por exemplo, foi um desses. Jesus chamou ele para ser discípulo. Jesus chamou ele para ali ser como Pedro, ser ali como João, ser ali como Tiago, grandes homens. Mas ele aceitou, mas não persistiu e continuou. E vemos que, graças a Deus, eu creio que na minha vida, na vida da Noemi, ali é um propósito. Eu dou um exemplo do propósito, o sal. O propósito do sal na terra é fazer o quê? Salgar. Salgar a comida, ou igual antigamente, preservar o alimento para não perecer, para não ali se estragar. O propósito do sal é salgar a comida, deixar ela melhor ou pior. É. Agora, o propósito que Deus colocou no meu coração, no coração da Noemi, Deus nos chamou. Deu esse propósito para nós vivermos e salvar almas. E nós cremos nisso, que através da nossa vida nós somos canetas, somos instrumentos, somos há vários outros exemplos para ser instrumentos de Deus, para salvar uma geração jovem, para salvar pessoas que precisam ali de uma ajuda. Sabe, às vezes, Marcos capítulo 2 vai nos falar ali do paralítico que não conseguia, que ele era paralítico, então não conseguia andar, não conseguia ir até Jesus, mas houve 4 amigos que os levaram até Jesus. É. E eu creio que eu e a Noemi somos uma peça fundamental, graças e honra a ele. O homem nunca deve se exaltar. Graças e honra a ele, nós temos o propósito aqui na terra de salvarmos almas, não nós, mas Cristo nos usando. Sim. Amém. Ficando, né, nesse tema de casamento e tudo, você acredita que existe uma hora certa, né? Porque o povo lá fora fala: "Olha, Vixe. a hora vai chegar, a hora certa vai chegar de você se casar". Você acredita que isso realmente existe ou você acha que isso é um mito, sei lá? Olha, de um lado, eu creio Eclesiastes 3, todo mundo Com conhece, há certeza. um tempo para todas as coisas. E creio sim que o jovem que pensa em casar é no tempo de Deus, um Com tempo certeza. determinado, né? Porque não é num dia que você se converte e depois de uma semana você já casa, ou já tem que se juntar com uma É. pessoa. Eu creio que primeiro, antes de você namorar, você tem que saber quem você é em Cristo. Se você não saber os seus para que Deus te chamou ou para que qual o seu propósito na terra, Com certeza. você não pode ainda ter um relacionamento. Poder pode, mas eu não aconselho. Porque, exemplo, o Nick, pegamos o exemplo aqui, namora com a Ruth, e se ele não soubesse o propósito dele aqui na terra e se juntasse com a aí Zoeira. quebrou, quebrou, quebrou. Como diz Ficou de aí, vela. como diz aí você me quebra. Aí você me quebra. Se o Nick não soubesse o propósito dele e fosse juntar com a Ruth e ela soubesse, ali, perdão pela expressão, mas ali ele seria um peso para o que Deus tem para a vida da Ruth. Então, você poderia ser uma Mical na vida de um Davi. Hum.
Então eu creio que Deus tem um tempo perfeito e creio que o jovem deve primeiro ser maduro espiritualmente. Sim. E não só espiritualmente, mas na vida também, para depois namorar e casar. Elabora isso aí. Exato. Namorar, como assim? A Peraí, vida buguei. a vida não só a vida cristã. Elabora. Os adolescentes que quer namorar. Ah, varão, varoa do Senhor, varão do joguinho, varão do tigrinho. Que Ixi, isso, varão? Que isso, varão? Já quer namorar? Sai das fraldas primeiro. Aprende a pagar uma conta, aprende a limpar uma casa. Primeiro, ali, a passar esponjinha no prato, para depois querer ter um relacionamento. A minha mãe me falava muito, a dona Elis falava para mim, varão, o que você é em casa, você vai ser no casamento. Do jeito que você me trata a sua mãe, você vai tratar a sua esposa. E é verdade. É verdade. Porque do jeito que você é em casa, você pode até falar: "Não, eu vou mudar, eu vou mudar". E a gente sempre fala isso. De amanhã eu mudo, amanhã eu mudo, amanhã eu mudo, mas não muda. Só se você for ali mesmo, ali na força, mas não muda. Você primeiro tem que mudar os seus hábitos em casa, para Com certeza. depois querer fazer na hora do casamento, etc. Com certeza. Amém. Outra coisa que eu queria acrescentar também Pode falar. é que tem o que eu já ouvi falar muito, o que eu já vi também muito, são pessoas que querem, eh, casar para ser feliz. A frase "eu quero casar para ser feliz". É. Muita gente pensa desse jeito, mas em verdade você já tem que, como você já tinha dito, você já tem que saber o seu propósito, já tem que ter a sua própria felicidade. Porque no casamento não é nada mais, você me corrige se eu estiver errado, mas no casamento é nada mais do que 2 pessoas felizes que se unem para serem felizes junto. Servir a Exato. Deus junto. Exato. Que isso, bugou a língua também aqui. Claro que é, porque é tão forte o mistério, varão, que a língua até trava, varão. É isso Normal. aí. Nem Moisés, né? É exatamente isso, porque Deus, ele une propósitos. O relacionamento, eu tenho um costume a dizer para alguns jovens, às vezes, que vieram já para mim, para Noemi, e falar que o relacionamento, já ouvi isso de um amigo também, até por isso que eu falo isso. O relacionamento, jovem, você que está solteiro, solteira, você a partir do momento que começa a orar: "Deus, eu quero um varão, Deus, eu quero uma varoa", seja primeiro um exemplo para você mesmo, para você querer a varoa ou o varão que você está pedindo. E algo muito importante é que, quando você começa ali a orar, é como a poste, como se fala. É como você começa a orar de um canto aqui, e ela começa a orar do canto aqui. E a partir do momento que você começa a orar, é como se uma carta desse lado e desse lado fosse para o céu, e como se fala? Aquele que entrega o correio, o carteiro? Profeta. Isso aí. O profeta, glória. A partir do momento, o carteiro, que é Deus, ele pega os 2 pedidos e ele vai e entrega um para o outro. E foi assim Amém. realmente comigo e com a Noemi. Eu orava para uma mulher de Deus e ela realmente é mais crente que eu, meu Deus. Às vezes, quando ora pouco, varão, você tá orando pouco. Amor, ela, amor, você tá lendo pouco a Bíblia. E a gente vai se ajudando, porque o relacionamento em Deus é isso, é um ajudar o outro, é um sustentar o outro. Quando o outro cai, o outro levanta, diz: "Ó, não, bora pra cima, jejum, oração, pra cima". E é isso, realmente, eu considero isso como o carteiro, você ora de um lado, ela ora de outro. Mas ela não conhece, e ele não conhece a pessoa, e Deus une as pessoas certas, no É isso aí. tempo certo. Vigia, varão, você que tá de olho aí numa varoa e diz: "É aquela mesmo". Você pode mirar, tentar conhecer ela, mas não fala já: "Ó, Deus me disse que é ela". Não, 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 não. Pra lá. É pra onde, Mara? É Pra lá. É, mas também dizendo, né, que talvez você tá orando pela Rebeca, talvez você tá orando pela Rebeca, né, mas não tá sendo. É isso aí. Eu pensei que você ia completar, pensei que ia ficar Não, eu engraçado. entendi, mano. Não.
É pra criar um suspense, sabe, É. Exato. Não. Pois Ou é. talvez você está orando pelo varão de Deus, você já tá preparada, né, você já tem idade pra namorar e casar, mas esse varão você chama de amigo, você chama ele de coleguinha. Ai, Cuidado, meu irmão. ai. Tem muita gente que é feio, mas o que tem de feio tem de Deus. Amém? É, meu Deus, isso é forte, mano. Isso é E forte. tem muita gente que tem o que tem de beleza tem do capeta, então cuidado aí, meu irmão. Jesus! Amado, que quebrada! Amém. Não, mas... Meu Vamos Deus do continuando, né? céu! Vamos continuando. Abafa o caso, abafa o caso. Mas algo importante, varão. Tem cuidado com a oração também. Porque às vezes você ora, Deus, eu quero uma varoa de Deus, e e Satanás, ele manda pessoas erradas para a sua vida às vezes. Você ora por uma varoa de Deus, você ora por uma varoa, olhando para cá. Você ora por uma varoa de Deus, o que que acontece? O inimigo também ouve suas orações, se você falar, abrir sua É. boca. Isso aí. E ele pode mandar uma pessoa para o seu caminho, você fala: "Ó, é de Deus, olha aí, ó. Ali, ó, ô Deus, é ela mesmo". E Deus fala: "Não é não", mas você teima e casa e depois tem uma Jezabel na sua vida. Eita. Aí, depois, quando o casamento der errado, fala: "Foi o Senhor Deus", não foi. Quando você vê uma varoa, você ora por uma varoa de Deus. Atenção, primeiro ponto, você ora por uma varoa de Deus. Depois vê uma varoa do Neida, que faz? Ora, pede discernimento. Deus, é essa? Se for, Deus vai confirmar, assim como Rebeca. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, é só abrir. Holy, holy. Voltando Aleluia. voltando pro pro tempo? Sei lá. Voltando pra linha, né? É, Exato, pra mim. ficando um pouquinho mais sério, você é diácono agora, certo? Parabéns. Glória a Mas assim, Deus. quando o pastor, eu acredito que foi o pastor que veio falar com você, quando ele veio falar com você e falou assim: "Mateus, você vai ser consagrado a diácono". Disso que eu entendi, quando você é consagrado a diácono, você nem sabe, né? Então, depende. O meu caso foi diferente, mas eu creio que normalmente você não sabe. O que É, acontece é que o pastor presidente ou sim. o pastor local liga para sua esposa para perguntar como é o marido dentro de casa, se ele é exemplo, se ele é a Bíblia, se ora, e assim vai. Aí tem que convidar o pastor Adilson ou o pastor Anderson para fazer um podcast. De Hashtag pastor Anderson, pastor Adilson aqui no Maranata Cash. Coloca aí nos comentários. E é isso. E no meu caso foi diferente. Eu lembro que era numa segunda-feira e eu tinha saído do trabalho. Sim. E eu vejo assim, eu posso falar isso, é meu avô, mas, né, não é sempre que você tem uma ligação assim do nada. E eu lembro que eu estava bem cansado nesse dia, tinha trabalhado muito, era muita informação, e era época de Black Friday, então na empresa era uma correria danada. Aí eu lembro que uma segunda-feira à noite, antes dos varões, o pastor Adilson me liga. E eu pensei: "Rapaz, o meu avô tá me ligando". Eu pensei: "Ah, deve ser para conversar ou algo assim", mas eu estava sentindo já algo, meu coração estava a mil. E eu pensei: "Por que que meu coração não tá a mil, Jesus? Eu não tô entendendo nada". E quando ele me diz: "Ó, varão, como tá o seu coração? Você tá prestes a aceitar trabalhar para a obra?" E eu disse: "Pastor, se for da vontade de Deus, eu, por mim". E tem esse sonho, desde pequeno não contei isso, mas tem esse sonho, vendo meu pai crescer, automaticamente cria essa chama no meu coração de querer ser igual aos nossos pais. Por isso, pais, cuidado, seja um exemplo para os seus filhos. Toma cuidado do jeito que você é em casa, porque os seus filhos observem tudo. E as palavras também que você fala dentro da sua casa, o seu filho observa. Resumindo, voltando ao caso do diaconato, foi isso. Quando o pastor Dilson me falou ali, eu senti um peso, uma responsabilidade. Eu lembro que eu me tremia todo e eu ali coloquei um louvorzinho de fundo de oração e fui ali na igreja mesmo, ali onde a gente tem a igreja, estava sozinho na igreja, e eu ali falei: "Jesus, eu vou pro diaconato, algo que eu tanto sonhei desde pequeno, agora vai acontecer". E vi realmente amigos, enfim, homens que me inspiram crescer, crescer, crescer. Claro, eu não era casado, né? A Bíblia fala que
enfim, para o episcopado, o varão tem que ser casado, não deve Certo. ser muito ao vinho, e etc, assim vai. Mas eu sempre sonhei com isso, e sempre vi as pessoas que andavam no meu lado subirem de cargo, e eu pensei, poxa, Deus, nunca vai vir o meu tempo. E quando chegou, eu senti ali a responsabilidade, falei, Deus, que o Senhor venha me ajudar, que o Senhor venha me ajudar e me dar sabedoria. E o diaconato, eu pego muito exemplo dos diáconos da Bíblia, Filipe, Nicanor, se eu não me engano, Uhum. ali Nicolau, Nicolau. Estevão, homens cheios do Espírito Santo, Uhum. que foram escolhidos ali pelo povo porque eram cheios da palavra de Deus. Estevão era diácono e um grande pregador, e me espelho muito nesses homens. Na semana mesmo, eu comecei a estudar, que eu comecei a estudar muito sobre o diaconato, e ora a Deus para ser homens como esses. Amém. Espero Amém. ter respondido a pergunta, Com porque eu certeza. acho que eu Graças a Deus, Jarol. Tudo Você bem. respondeu perfeitamente. Eu não Amém. teria feito melhor. Meu Isso Deus. aí já deu pra ver, né? O diácono aí. Ah, misericórdia, Jesus, me dá sabedoria. É isso aí. Marlon, você quer um copo de água? Se pudesse Aceito, trazer um aceito. copinho de água pra Sim, nós aqui. aceito. Aceito porque eu tô É aqui isso, é isso aí, né? com sede. Amém. Pode ser para os três, pode ser para os três, É, sim, pode ser tranquilo. pros três mesmo. E é, Sim. você que tá assistindo, que tá vendo que a gente tá precisando de água, se você beber água só os domingos, Ih, durante a Ah, semana você vai morrer de sede. Receba. que isso, mano? É, vai Que não, isso, me mano? apaga. Pesou o clima. Tem que deixar o povo esperto, é. gente. Meu Deus. Então vamos continuando, né? Amém, pessoal. A gente, como deu pra ver, a gente deu uma cortada aqui porque tava vindo a água. E pra não interromper o áudio e tal, a gente deixou vocês. Um suspense. Exato. Teve ali ó, o carro da água passando na sua casa. É isso aí. Continuando. Então, vamos já continuar na próxima pergunta, Barão. Que é em que área? Porque agora você é diácono. Antes você era nada. Hoje você é diácono. Que é isso, Barão? Não. Mas primeiro você, como a gente já comentou, né? Como a gente já falou, você era obreiro da igreja, você se tornou obreiro da igreja, se casou e agora há pouco tempo se tornou diácono. Já como obreiro, você já tem uma responsabilidade, você já tem uma função de exemplo, né, para os irmãos que estão na igreja, você tem que estar focado. Como um varão casado, você já é mais exemplo ainda. Hum. Exemplo para pessoas que ainda querem casar, pessoas que não querem casar, porque tem muitos que não querem casar porque Bem. porque viram o casamento dentro de casa, que não tá dando certo e tal. E também agora, como você é diácono, ainda mais é exemplo para toda a igreja, como já era no começo, mas agora ainda mais, né? Hum. E eu queria te perguntar, como que você lida com isso, com essa função com essa função de exemplo? Que isso, me ajudaram, porque Moisés não tá, não tá conseguindo falar, não. Não, mas eu acho que você entendeu. Entendi. Olha, varão, eu, um homem que me ajudou muito na fé, e foi ele até que foi ali vamos dizer, um homem que me ajudou, foi um estilingue para mim. Eu fui a pedra, ele foi estilingue, me lançou assim. Uhum, Foi o presbítero Tiago, que sempre foi um diácono que eu sempre admirei, não, nada contra. Presbítero Samuel, presbítero Robson também, sempre foram homens, diáconos que eu sempre admirei, mas é porque sempre fui mais perto do diácono, do presbítero Tiago hoje em dia, e ele sempre foi um exemplo para mim, então eu sempre andei com ele, é um paizão para mim, e ele sempre me ensinou, disse, ó, varão, quando chegar o tempo, quando acontecer isso, você fala assim, assim, assado, e ele foi durante muito tempo, durante 2, 3 anos, eu acho aí, o meu líder dos obreiros. E automaticamente você sendo cooperador ali na porta, você acaba pecando não, misericórdia, pegando o jeito do diaconato, porque como disseram lá no púlpito, você não se torna diácono porque você vai ser, mas sim porque você já Já é é. um. E foi realmente isso, assim, o peso e a responsabilidade é muito grande, sim, mas eu me espelho muito nos homens, tento me espelhar nos homens grandes, como meu pai sim. também foi, é um pastor, mas passou por essa etapa, então depois de muito conselho, depois de muita
ajuda, né, eu acabei Obrigado. Perdão, mano. lidando com essa responsabilidade, né, do diaconato e me espelho muito nos outros e na própria palavra do Senhor que nos ensina que a palavra fala com cada um de nós. A palavra não é apenas um livro, ela sim fala conosco. É a única que o autor desse livro fala conosco, que foi Glória a ele que me Deus. ensinou a ser um diácono assim, pela misericórdia do Senhor, eu creio e espero estar ajudando e ser um diácono cheio do Espírito Santo, assim como foi Estevão e como os outros. E toda essa caminhada não foi de um dia para o outro, né. Muitas Não, das vezes a não. gente pensa isso: "Ó, eu Hum. vou ser diácono depois de uma semana de crente". Ixi, Demorou o quê? Demorou 6, 7 anos olha, até desde o momento que eu tive o impacto, Deus me impactou para viver o propósito dele na minha vida. Comecei com 14, foi a época que eu comecei a nossa, apanhar, foi. e hoje tenho 21, então faz um bom tempinho, 7 anos por É. aí. Então, 7 anos aprendendo, É isso aí. apanhando, e é isso. E também, como a gente já tinha dito, né, é filho de pastor, é neto de pastor, então ele também é pastor, fica mais fácil pra ele. Meu irmão, Ouvi o filho de crente não é crente, né, filho filho de de crente. pastor não é Necessariamente. pastor. Filho de crente não é crente e filho de crente não é neto de Deus para ser mimado também. Então, por favor. E filho de pastor não é obrigatoriamente pastor. Isso aí. Cada um tem um propósito na terra. Possa ser que você, filho de pastor que está me assistindo, pode ser que Deus chamou, ou Deus tem um propósito na sua vida de você ser pastor, ou pode ser que Deus chamou para ser diácono, ou para ser ali um obreiro na casa do Senhor, um grande pregador, ou enfim, o que seja, É como tu assim, disse. muita gente fala também, né, ou muitas pessoas veem assim, eu tô falando porque eu mesmo também já tinha um tempo que eu via desse jeito, Hum, que parece que o obreiro, tá abaixo do pastor e para Deus não vale tanto é. como a obra que o pastor faz. Mas afinal, para o Senhor toda obra é valiosa, porque toda obra é para o Aleluia. Senhor, né. Glória a É. Deus. Todo mundo está trabalhando para a glória e para a honra do Senhor. Então, o obreiro, como pastor, tem que se dedicar 100%, porque o pastor edifica a igreja, o pastor cuida das ovelhas, e o obreiro, o diácono, ainda mais cuida É, da igreja, para também cuidando das ovelhas, mas de uma forma indireta, né. exato. O exemplo que pego muito é para a profissão mesmo, não a Sim, profissão de pastor mesmo da sim. igreja, mas o pastor de ovelhas. O diácono é como se fosse aquele cão que fica no campo cuidando das ovelhas. O É pastor isso é aí. aquele que ensina, que dá marretada nas ovelhas, mas o diácono é ali o cão de guarda, que fala: "Ó, ovelhinha, vai para lá". Uhum. Ou, né, aquele que cuida ali do templo, os É isso lobos aí. ouvirem Com e certeza. assim continua, né. Com E é isso. E algo que eu me lembrei aqui, né, do filho de pastor não é automaticamente pastor, filho de crente não é automaticamente crente. O filho de crente tem que ser evangelizado também, desde pequeno já, Hum. porque já nasce pecador, Eita. semente de Adão. Amém. Eu tô pesquisando aqui, porque eu não sei o versículo, mano, de cor, que diz que tudo que você faz, faça como se fosse para Deus. Hum, Eu não tô lembrando do de versículo agora, cabeça não me lembro também. mas, esse versículo é um que eu tenho no meu coração, Aleluia. que eu guardo para mim, porque eu não vou pegar um copo de água para o pastor Hum. de uma forma pior, ou, tipo, sem vontade, só porque parece ser pouca coisa. Eu vou pegar esse copo de água, uma água geladinha mesmo, eu vou esperar na frente da torneira até a água ficar gelada para entregar para o meu pastor. Porque se fosse Deus ali, ele iria pedir um copo de água. Como que você iria reagir? É, Como se fosse Jesus ali, como que você iria fazer as coisas? Eu acho que não exato. iria fazer de qualquer jeito, né. Fazer tudo com excelência, né. É É isso. isso aí. Ensinamento da mamãe. Galáctica. É. Não, Matheus, agora a gente já tá partindo para o final, Amém. e aqui a gente tem algumas perguntinhas ainda aleatórias que a gente queria fazer, e uma delas é:
o que você gostaria que as pessoas lembrassem de você no futuro? Uau, rapaz, Quem que é o o Mateus? fato de deixar o legado, né, aprendi isso com o pastor Paulo Canuto Júnior, né, aprendi isso com ele, de deixar o legado. Sim. Gostaria que qualquer um se lembrasse do fato do Mateus ter deixado o exemplo de como se aproximar de Deus. O Mateus, não por eu não quero que se lembre de mim, do Mateus, mas de um homem cheio do Espírito Santo e que ali ouvia a voz do Senhor, como ali o profeta Samuel, ou como ali muitos profetas e os discípulos, enfim, há vários exemplos na palavra do Senhor, mas gostaria que lembrasse de mim como um homem segundo o coração de Amém. Deus, assim como Glória a foi Deus. Davi, que é algo complicado, mas Com certeza. pode ser. Amém. Glória a Deus. É é bem forte, né. Hum, É bem forte esse tema de pensar no futuro, no é, porque o homem que você é hoje é o homem que as pessoas vão lembrar de ti em 10 anos. meu Deus, é. O Matheus Trevisan, que era diácono lá na igreja, Matheus Trevisan, que foi o motivo através dele que eu vi Deus e aceitei o Senhor, né. E então eu já queria para a próxima pergunta, mano. Vai ter a caixinha de perguntas? Vai ter a caixinha de perguntas depois também ainda, então vai ter algumas Amém. perguntas ainda para fazer para você aqui, do pessoal que segue no Instagram. Eu vou repetir, meu irmão. Aqui embaixo vai na descrição, tá o canal do Instagram. Se você quer fazer uma pergunta para um convidado como o diácono Mateus hoje, é só seguir no Instagram que a gente posta no stories e você pode fazer a sua pergunta, pode interagir aqui no nosso podcast Maranata, MaranataCast. Amém? Então, varão, como você percebeu pela primeira vez que Deus estava guiando a sua vida? Ou eu acho que eu vou explicar mais ou menos para qual direção que é para levar. Tipo, você a gente já ouviu que o Tiago, o presbítero Tiago, ele te chamou para orar, que foi o seu primeiro contato, né, com a presença do Senhor, com o Espírito Santo. E hoje você é diácono, então dá para ver que você está seguindo um chamado, está seguindo o caminho que o Senhor preparou para você. Amém. Mas é claro que todo dia é um novo dia, né? Uhum. E sempre cada dia nosso cada ação nossa é feito por escolhas. Então eu queria perguntar, eh, como que como que você eu não estou conseguindo falar a palavra, você pode interagir aqui? Como você o quê? Não, eh você é guiado por Deus. Uhum, Você Deus guia os seus passos, né. uhum, Como cada crente, ele escuta a voz do Senhor, ele espera no Senhor. uhum. Como a gente já falou, né, tem que, esperar o momento certo. Eclesiastes 3:1, tem um Beleza. tempo para Uhum. todas as coisas. E agora eu queria perguntar para você como que você ouve o Senhor, isso aí que eu queria falar. Como que você vê o que o Senhor preparou para você? Se você vê Amém. mais, assim, em sonhos ou se você, tipo, vê Uhum. através de ler a Bíblia. Exato. Como que o Senhor mais se revela para você saber o caminho certo? Amém, foi bem reformulado. Perdão, Parabéns. varão. Não, acontece, mas varão, foi muito bem reformulado, agora deu para entender mais. É pessoal, é de cada um, né, mas para mim, no meu caso, eu sou muito um José da vida. Deus fala muito em sonho comigo, muito. Mas o principal de tudo, crente, Deus fala muito na palavra dele, na oração. A Sim, oração é uma troca de presença, é você trocando, é você ali estando com Deus, face a face com Deus. Às vezes ele não vai te responder no momento, ou você não vai ouvir a voz dele no momento, mas depois, ó, pegando a palavra, a Bíblia, você vai ouvir a voz de Deus. Isso não falha e a 100% de certeza ele vai falar com você lendo a Bíblia. Mas comigo, não só lendo a Bíblia, que é o principal, e orando, mas Deus fala muito comigo através de sonhos, às vezes enfim, para a caminhada ou o que vai acontecer ou para eu vigiar em algumas coisas.
E, assim, é um dom que Deus deu, um dom que Deus deu e, assim, é muito forte, muito forte. Sim, é interessante, aí tem que ter cuidado muito tem que ter muito cuidado com esses sonhos, porque às Sim, vezes a gente sonha e é de barriga cheia, como diz o exato. pastor, né. Tem que ter discernimento também. Tem sonhos, às vezes, que eu tenho, que eu oro e peço a direção a Deus. Eu Sim, digo: "Deus, é mesmo do Senhor", e com o tempo o Senhor vai me revelando, né. Mas há sonhos realmente que Deus me dá e eu tenho a certeza que foi Deus, sim. porque eu sinto muito forte e eu me lembro do sonho totalmente quando eu acordo. Não. Glória a Deus. Sim, ok. Ah, tá, chegou a hora esperada. A hora da caixinha de perguntas do Instagram, né. Ai, meu Deus, lá vai. É, varão, vamos lá. Tan, tan, A Celine tá no tan. microfone agora. É, não dá pra ver aqui, mas a É. Celine está aqui atrás, com a caixinha de perguntas e ela vai fazer as perguntas que vocês mandaram e daí o Matheus vai nos responder. Uhum. Amém. Primeira pergunta: quais referências têm tocado a sua vida e te inspirado a viver a essência do seu chamado? Uau, que pergunta bem elaborada e bem feita. Olha, eu tenho 3 pessoas que são exemplo para mim desde pequeno. Eu tenho várias referências, mas se fosse citar 3, primeiro é o meu pastor, Adilson Trevisan, meu avô, que é um homem de Deus. Através dele, a nossa família está hoje onde, graças a Deus, né, mas ele foi usado por Deus para nós estarmos aqui e viver o propósito de Deus em nossa vida. Admiro muito a vida dele. Deus abençoe meu pastor, eu amo o senhor como se fosse meu avô. Não sei por quê, mas amo como se fosse meu avô. E segunda, também meu pastor, pastor Anderson Trevisan, que, como eu disse, né, é um exemplo para mim, sempre foi dentro de casa. E a terceira e última, também desde pequeno, o meu tio de coração, o pastor Ismael Santos, que sempre foi um exemplo ali. E pensa no homem, não que os outros não sejam, todos são, mas vejo muito Deus nele quando ele ali prega. E os 3 são apaixonados pela presença do Espírito Santo, e isso que me fez ser apaixonado pelo Espírito Santo e pela palavra. Obrigado. Exato. Amém. A última pergunta: Amém. o que você diria para o Mateus de 5 anos atrás? Não. Matheus jovem, Matheus meio feinho ainda. Mateus de oh, É isso aí, o que não tem de beleza, ele tem da palavra. E hoje ele tem os 2, a misericórdia. beleza e a palavra. Olha o varão bonito, casado. Meu Deus. O que eu diria para o Mateus 5 anos atrás, eu digo não somente para o Mateus de 5 anos atrás, mas para você também, jovem do Senhor, para todos nós. O Mateus de 5 anos atrás era um Mateus que queria tudo na hora. Um Mateus, podemos dizer, ansioso. E o problema do jovem hoje é que ele não sabe esperar. Quando ele quer algo, quer no momento, quer que seja daqui 2 minutos, quer que seja daqui 1 hora. E o que eu digo para o Mateus de 5 anos atrás, ou 6, ou 7, ou 10, espere no se quebrou. Mesmo é mais forte que O eu. que eu digo para o Não. Mateus é: espere no Senhor, tenha calma, é tudo no tempo de Deus. E é o tempo realmente que nos faz nós sermos quem somos hoje, ou, né, se olhar para o Nick de hoje, para o Nick de antigamente, vemos uma grande diferença, para a Maiara de hoje, para a Maiara de antigamente, uma grande diferença. E para todos aí que eu conheço, o tempo muda a pessoa, né. É com o tempo, como vemos aqui Jeremias capítulo 18, quando Deus, ele está mudando ali o vaso, vemos que não é ali em piscar de olhos ou estalar os dedos que o vaso é feito. É ali passando os segundos, os minutos que ele pega, molda o vaso quebra, depois ele molda. É o tempo. Amém. É isso aí. Glória a Deus, varão. Glória a Diácono Deus. Matheus Trevisan, a pergunta que a gente faz em todos os nossos podcasts é a seguinte: qual conselho você daria
você dá para os jovens que estão assistindo? Jovem do Senhor, não se coloque para baixo. Você é um homem, uma mulher de Deus. Sempre ore o tripé, ore, jejue e lê a palavra do Senhor. E algo muito importante para a nossa vida é saiba que uma frase que eu amo muito do Keith Green, se eu não me engano, o nome desse avivalista, que ele disse: Você é uma caneta, e eu amo muito essa frase, você é uma caneta nas mãos de um grande escritor. Às vezes ele Aleluia. fala: "Oh, que grande caneta", mas não é a caneta, é o escritor que faz nós sermos a caneta que somos. A tinta ali que sai é só porque ele deu. Amém? Deus te abençoe. Amém. Amém. É, se Deus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Amém? É. É isso aí, varão. Como você já falou em oração, eu queria fazer uma oração para finalizar, né? Para Uhum. terminarmos, como fizemos uma oração antes de Amém. começar o podcast. Glória a Deus. Começamos com uma oração, terminamos com uma oração. Amém? Amém, glória a Deus. Tá certo, então. Senhor meu Deus, grande e eterno Pai, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pelo dia de hoje, papai, pela oportunidade de termos acordado, Senhor, de termos tido esse momento aqui, Senhor, em comunhão, papai, na sua presença, Senhor, fazendo esse podcast, Senhor, com o diácono Mateus, papai, com todos que estão atrás das câmeras, Senhor. Papai, se estamos aqui é porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, Senhor. Porque o Senhor nos deu fôlego de vida, Senhor, para podermos estar aqui, papai, glorificando e adorando seu nome, papai. Senhor, que esse podcast que vai sair daqui a pouco, Senhor, para o YouTube, Senhor, que não seja para nossa vanglória, papai, que não seja para a vanglória do diácono Mateus, Senhor, mas que seja para a glória sua, papai, em cada momento, Senhor. Porque queremos fazer, Senhor, tudo em excelência para ti, papai. Senhor, abençoe a vida do Mateus, abençoe a vida de cada um que está aqui, Senhor, presente, ajudando, Senhor. Papai, abençoe a vida de cada um que está ouvindo esse podcast aqui nesse momento, Senhor. Cada um, Senhor, que ouviu essa palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor trabalhe essa mensagem, Senhor, no coração de cada um, Senhor. Essa é a oração que eu te faço, papai, te agradecendo e louvando o seu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Amém. glórias a Deus. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Fica É isso ligado. aí, pessoal. Tchau! Deus abençoe. Oi.